Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você está assistindo isso aqui, ou ouvindo, né? Mas é um prazer a gente estar juntos aqui novamente. Essa é a parte 2 de uma conversa que a gente já tem uma primeira parte aí, né? E a nossa conversa se estendeu e a gente decidiu por fazer uma parte 2 ao invés de fazer um vídeo muito grande, a gente decidiu por dividir em duas partes, porque é um tema importante, é um tema delicado. Como a gente quando eu mencionei, né, no início da nossa primeira conversa, a ideia era que a gente tivesse uma série de lives com alguns, cada um especialista numa área específica, é, mas a gente não conseguiu pela questão de agenda mesmo, foi muito difícil conseguir agenda com as outras pessoas que são especialistas em algumas áreas específicas, mas o Caio, que está aqui com a gente hoje, e teve com a gente na primeira parte, foi alguém que sempre se dispôs e que é muito competente para falar também, tanto de maneira mais abrangente, quanto particularmente naquilo que é a sua especialidade, que é o texto bíblico, que é o ambiente religioso, cristão, ah, que é sobre, por exemplo, também algumas questões sobre as relações, é, sobre o recorte, né, a temática do gênero e como homens e mulheres se relacionam, especialmente dentro do espaço da igreja, enfim. E o Caio é alguém que está na linha de frente, que atua diretamente cuidando de pessoas, não só como um pesquisador bíblico, mas ele também tem uma atuação missionária direta de cuidado de pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, é alguém que já deu para ver na nossa primeira parte da conversa, que é alguém que pode contribuir muito com a nossa comunidade, alguém muito especial, muito inteligente, muito capacitado, foi muito bom ouvi-lo. E nessa segunda parte vai ser ainda melhor. Caio, boa noite, mano. Valeu, mano. Boa noite. Prazer estar aí. É o você falou que ia chamar um especialista para cada tema e chamar uma pessoa só para o pastor sabe tudo, né? Espero que essa não seja a imagem que eu, É, que eu vou passar não, aqui, né? a gente chama o teólogo, que o teólogo fala de qualquer coisa, de qualquer assunto, né? Pois Teólogo é. tem essa mania, que acha que tem direito de falar de qualquer assunto, porque ele é bom. Ai, Né, ai. para esclarecer, né? O Caio, a gente já estava programado, né, para o Caio fazer uma dessas lives, e aí a gente teria, por exemplo, alguma pessoa falando sobre um tipo de abuso em particular, então sobre o abuso, é, como a gente prevenir, identificar e tudo mais o abuso em relação às crianças, depois sobre as relações dentro do casamento, por exemplo, e o Caio a gente falaria do ambiente, do abuso espiritual em particular, né, e dentro do ambiente religioso e tal, e é o que a gente está fazendo um pouco. A gente, apesar da gente ter sido um pouco mais genérico na primeira live, exatamente porque a gente não teve as outras, mas a gente já apontou um pouco mais nessa direção. E nessa live de hoje, isso ainda vai ficar mais claro, que a gente está trabalhando, abordando o tema do abuso dentro da igreja, né? E já, como eu disse, já foi muito enriquecedor a conversa com o Caio, né? Com você, Caio. No primeiro, eu acho que essa agora vai ser também. Vambora, vambora, vamos Vamos. começar. Só fazer um en passant, né? Um resumo rápido do que a gente conversou. E aí, Caio, fica à vontade para me interromper se você quiser, tá? Mas só uma lembrança, a gente falou sobre por que que é relevante conversar sobre esse assunto, né? Apesar de ser um assunto muito delicado, é muito sensível, a gente precisa ter muito cuidado para conversar sobre o assunto, e que envolve diretamente a vida das pessoas. É um assunto que quem é líder religioso lida diretamente, apesar da maioria dos colegas negarem veementemente a necessidade de trabalhar o assunto. É, a gente lida muito com isso. A experiência religiosa, ela, não só a experiência cristã, ela às vezes é muito marcada também pela experiência do abuso, e, enfim. Então, essa é uma marca triste, da nossa realidade hoje. E a gente viu um pouco disso. A gente mencionou aqui livros, séries, vídeos e casos, diversos casos, em diferentes tipos de casos que a gente tem visto pipocar nos Estados Unidos e aqui no Brasil, é, de relações abusivas de lideranças religiosas, e particularmente de lideranças religiosas cristãs, com as igrejas, com alguma pessoa específica. Então a gente viu que é um assunto que tem feito, é uma realidade que a gente tem visto crescer o número de vítimas de maneira muito acelerada em diferentes contextos, em diferentes lugares. E aí, por isso, isso é um tema relevante. A gente não quer que tenham mais vítimas.
E a gente quer se tornar um ambiente seguro. A nossa igreja aqui, a gente quer que seja, e quem mais estiver nos ouvindo, né, nos assistindo, se tornar um ambiente seguro para as pessoas. Então, por isso que a gente está trabalhando sobre esse tema. E a gente tentou apresentar uma definição, eu acho que você pode repetir, Kai, se você lembra mais ou menos alguma coisa, mas a Uhum. gente, eu acho que o mais relevante, o que é uma marcação muito importante, é que a gente mencionou que o abuso, ele não é tão claro, tão explícito nas relações. É, então, mas uma marca objetiva e clara para ser uma relação abusiva é que precisa ter assimetria de poder. Precisa ter alguém que está numa posição de poder e outra que está numa posição de subordinação, mesmo que essas relações não sejam totalmente claras. Por exemplo, dentro da empresa, dentro da igreja, dentro até do casamento. Às vezes essas relações, essas posições nem são tão fixas assim, nem são tão explícitas assim. Mas numa Uhum. determinada ocasião, num determinado contexto, alguém está numa posição de poder, de governo, e outra está numa posição de subordinação, e essa pessoa que está numa posição de poder é quem pode promover e cometer o abuso contra outra pessoa. Não é isso, cara? Você quer ajeitar alguma coisa? É, é isso, eu diria, né? A base da relação é a assimetria de poder e aquela pessoa que está numa condição melhor nessa relação, ela vai usufruir dessa sua posição para se beneficiar tanto a partir da posição dela, quanto a partir, obviamente, da posição daquela pessoa que está numa condição pior. E a pessoa que está numa condição pior nessa relação, ela suporta certos abusos aqui, né? Por não ter condição, exatamente por não estar em posição de confronto, de questionamento, não estar em posição de denúncia, de fugir. E aí o motivo para que essa pessoa não esteja nessa condição pode variar bastante, aquela coisa que você falou, né? Nem sempre é muito claro. Pode ser uma questão financeira, mas também pode ser uma questão de diferença intelectual, pode ser uma diferença de formação intelectual, formação acadêmica, pode ser um monte de coisa, né? A gente citou alguns Ah, exemplos, né? Que eu me lembro. A a gente gente falou, falou. por exemplo, sobre professor universitário e aluna, ou contrário, né? Professor universitário e Uhum, aluno, ou um patrão e um empregado, ou por exemplo, uhum, numa relação dentro de casa, o dono da uhum, casa e a empregada. E essa é uma relação desigual que pode ocasionar em abuso, mesmo que não seja um abuso físico, mas pode ser emocional, material, né, uhum, patrimonial, né, como a gente chamou. aham, Enfim, o pastor ou o líder, não precisa ser necessariamente pastor, o líder, a líder uhum, e o liderado, ou liderada, o adulto e a criança, por exemplo, uma mesma situação. A gente, dentro de uma casa, uma moça que trabalha contratada para trabalhar na casa, um cara, uhum, e em relação à criança da casa, por mais que seja é, a criança seja filha do patrão, da patroa, enfim. uhum, Então, a gente tem dentro de uma relação conjugal o marido que trabalha e a esposa que não trabalha, que não tem dinheiro, que não tem seu próprio dinheiro, ou no namoro, uma mulher que se impõe e que controla, enquanto um marido que é mais omisso e que o namorado, né, no caso, o marido que é mais uhum, omisso e que tem mais dependência emocional, por exemplo, afetiva, alguma coisa do gênero. Enfim, são uhum. vários tipos de relação aí possíveis. Você tava num caminho, eu te interrompi. Você tava falando sobre a definição. Você quer falar mais alguma coisa nesse Não, sentido? é bem isso mesmo ah, e muitas dessas diferenças são sutis, né? E é difícil a gente julgar, por exemplo, por que que uma pessoa aceita certos abusos quando a gente está de fora da relação, né? Sem entender tão bem.
essa dinâmica, às vezes é difícil a gente entender por que que as pessoas aceitam, né, certos abusos. E a gente não pode partir da nossa condição externa para julgar aquela pessoa que sofre o abuso. Aí que está a grande necessidade de sensibilidade e discernimento da nossa parte, de estarmos sempre cuidando da pessoa que está nessa condição, né? E não questionar por que que ela fez isso, por que que ela sofreu isso, por que que não fez aquilo, né? Por que que não largou antes? Por que que não falou antes? Por que que não fez tal coisa antes? Tem até Uhum, uma. A gente lidou com alguns casos aqui da igreja e teve. Poxa, mas não é possível. Por que que não falou antes? Ela não percebeu, ele não percebeu. Então, mas não é tão simples, é porque como a gente está externo, a gente não tem as amarras emocionais, afetivas, financeiras, enfim, na relação que a pessoa tem. E como o abuso, e aí a gente entra para outra parte que a gente conversou na outra live, é que como o abuso, ele não é algo claro, às vezes a gente nem percebe que a gente está numa relação abusiva, a gente não consegue nomear aquilo. Às vezes a gente até sente que tem alguma coisa errada, mas a gente acha que é normal, e a gente acha que é próprio da relação, e a gente não sabe nomear isso. Então, essa é a grande dificuldade da relação abusiva, porque ela não é algo explícito como seriam outro tipo de relações problemáticas, enfim, e criminosas, inclusive. Então, a gente tentou conversar um pouco sobre como identificar se a gente ou alguém está numa relação abusiva e o que a gente pode fazer nesse sentido. Eu lembro que você resumiu no seguinte sentido, na seguinte forma, né? A relação, as duas marcas fundamentais para você perceber uma relação é marcada pelo controle e pela dominação. Então, alguém que vigia muito, que vigia o tempo todo, que quer controlar o tempo todo, quer saber o tempo todo o que você está fazendo, com quem você está falando, onde você está. A relação abusiva é marcada pelo controle, pela dominação e também pelo isolamento. É um fechamento em si. O mundo gira em torno dessa relação de vocês dois e você não deve pedir opinião de terceiros. Então, uma das formas que a gente mencionou de prevenir e agir é, é compartilhar. E a gente ter sempre outros amigos, outras amigas, outras pessoas que também estão em relações semelhantes às nossas, para que a gente compartilhe sobre como a gente está se sentindo, o que está acontecendo, para a gente ouvir outras pessoas, para a gente se aconselhar com outras pessoas. Então, se é uma relação marcada por isolamento e controle, é importante que a gente tenha pessoas para compartilhar, para ter outras referências e ver, ó, talvez não seja tão comum assim, talvez não seja tão normal assim. É, e pessoas que tenham outras opiniões um pouco mais objetivas do que a nossa, que são opiniões muito subjetivas, muito mergulhadas dentro da situação e da relação pessoas que têm percepções diferentes da nossa. É importante a gente ter outras pessoas para ouvir, inclusive a escuta profissional, o psicólogo, o terapeuta, a psiquiatra, e até os irmãos da igreja, a família, as lideranças religiosas que você confie, enfim. Nesse caso, eu acho que cabe bem a história o texto dos provérbios, né? Que na multidão dos conselheiros a sabedoria, meio isso, assim. uhum, Ah, eu acho que é isso, a gente estabeleceu bem o que a gente conversou. Um outro elemento que a gente falou, eu até dei um exemplo de um caso que aconteceu aqui na igreja, de como que trazer objetividade, esse compartilhar já traz um pouco disso, mas trazer um pouco de objetividade para analisar a nossa relação ajuda. Então, você, por exemplo, procurar sobre o que é uma relação abusiva. Você pode procurar, eu fiz isso com uma pessoa. Eu procurei uma lista na internet, é claro que não é uma lista canônica, mas esse fato já vai ajudar. Você olhar uma lista na internet, marcas de uma relação abusiva, e você olha, poxa, será que a minha relação é assim? Eu já conversei com outras pessoas, será que é isso mesmo? Vou dar uma olhada vou pegar as perguntas que se repetem, as características que se repetem em três listas diferentes que eu encontrei no Google mesmo. E vou tentar pegar, poxa, parece que eu tô numa relação que não tá tão saudável assim. Parece que a gente parece que isso não é legal. Eu vou conversar de novo, vou conversar com um especialista, eu vou conversar com uma pessoa que eu confio, eu vou conversar com outra pessoa.
Então, esse olhar um pouco mais objetivo, um pouco mais de fora, ajuda a gente a enxergar coisas que às vezes a gente até sente em alguns casos, mas a gente não percebe. Uhum, Então, e as relações abusivas são muito marcadas por esse tipo de falta de percepção de quem está envolvido na relação. Então a gente conversou sobre isso. Acho que, né, se quiser maiores detalhes, a gente conversa. É só voltar, a gente conversa não, né? É só voltar na primeira parte da nossa conversa. E a gente terminou fazendo uma ponte para a nossa conversa de hoje. E a nossa ponte é sobre. A gente falou, eu cheguei a mencionar, eu acho, que o discurso religioso, o discurso cristão, o discurso da Bíblia, o discurso evangélico, ele é, ele está dentro do espaço religioso, dentro da igreja, dentro das relações de liderança na igreja, dentro das relações com os irmãos da igreja, mas ele transcende esse espaço. Ele também aparece, por exemplo, na política, ele aparece nas nossas relações familiares, por exemplo, sobre a relação do marido, da mulher, com os filhos, como a gente deve educar, como a gente não deve educar. Isso, o discurso religioso, ele está no espaço religioso, ele está também para além do espaço religioso, no caso de nós cristãos, né? E aí, você, Caio, tinha mencionado no início da conversa, e a gente voltou no final da conversa, falando um pouco sobre algumas, alguns elementos, algumas estruturas, algumas bases da forma como nós somos cristãos hoje, ou seja, algumas bases do que é o ser evangélico, que muitas vezes podem dar subsídios tanto no espaço eclesiástico, e nesse caso, especialmente no caso, no espaço eclesiástico, mas fora dele também, dentro na igreja, mas também fora dele, como que esse ser evangélico, esse imaginário evangélico, essa crença evangélica, às vezes pode dar subsídios para um ambiente propício ao abuso. Então, eu acho que a gente começar agora, de fato, a conversa de hoje, eu acho que seria interessante você explicar um pouco melhor isso, porque quando você falou sobre isso, você mencionou o caso do, do pastor como um mediador da igreja. Então, em teoria, os pastores não são mediadores da nossa relação com Deus. Nós somos protestantes e acreditamos que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Mas na prática, parece que às vezes a liderança religiosa, não só o pastor, mas a liderança é alguém que tem um poder de mediação da nossa relação e da nossa experiência com Deus. É, Fiz jus ao que você mencionou? Mano, sim. você pode explicar um pouco melhor do que você estava querendo dizer? Uhum. Sim, é esse acho que é meio que a essência assim do que eu estava falando, e tem a ver com aquela questão de no meio evangélico a gente não ter institucionalmente no papel a posição do pastor como mediador. No entanto, nós temos na prática a experiência de relações em que o pastor é um mediador por causa da sua função de autoridade, uma função de autoridade que se expressa no culto de domingo, na posição que o pastor ocupa no ambiente da igreja, a centralidade do púlpito, que é a centralidade do sermão, que aí é a centralidade da autoridade do pastor como intérprete do texto bíblico, e de uma forma bastante unidirecional, né? É sempre só numa direção, é do pastor para a igreja e nunca da igreja para o pastor. E aí, eu acho que a gente chega próximo entre essa questão da relação do pastor com a igreja e as relações de abuso, exatamente por causa da questão de assimetria de poder e aquela questão do pastor ocupar uma posição e estabelecer um tipo de relação de controle e dominação. Porque é muito bonito a gente achar que a igreja é uma comunidade onde todas as pessoas são iguais,
diante de Deus, todas as pessoas ocupam a mesma posição diante de Deus, e tem uma relação igual com Deus, mas a realidade é que na vasta maioria das igrejas, é quem decide muita coisa, é o pastor, sem uma dinâmica de diálogo, sem uma dinâmica de relações de encontro real, em que a necessidade dos membros, de indivíduos, mas como a comunidade como um todo, é, é colocada como tendo o mesmo valor que as necessidades, bem entre aspas aí, tá, que o pastor tem dentro da igreja, né? Então, é, é, é um tipo de relação abusiva que existe, né? Entre pastor e igreja, porque é uma relação de assimetria de poder e muitas vezes é uma relação em que o pastor usa dessa assimetria para se beneficiar, para controlar, para dominar a igreja e para tirar a agência. Essa é a grande questão, né? Para tirar a agência das pessoas que estão ali na igreja, seja nas relações sociais e na forma de organização dessas relações dentro da igreja, ou até na forma como as pessoas se relacionam com Deus e pensam sobre Deus. E aí a gente entra nessa questão, como que essa experiência e essas relações dentro da igreja estão refletindo e, ao mesmo tempo, fundamentando um tipo de imaginário religioso que existe dentro do evangelicalismo a respeito de como Deus se relaciona conosco e como Deus se relaciona com a sua criação, de uma maneira geral. Então, acho que é esse o caminho para a gente seguir, então, né, para a Bíblia e para a teologia, né? Eu acho que uma outra forma também de perceber de maneira mais direta, o que você mencionou, por exemplo, sobre a centralidade, no fim das contas, o culto protestante, de modo geral, o centro é a pregação, e isso está demonstrado na centralidade dos púlpitos, por exemplo, dentro das igrejas protestantes. A maior parte Uhum, do culto é o sermão, e o pastor é quem prega o sermão, e isso é uma forma também de manutenção dessa autoridade do pastor, porque acaba que, quando só o pastor prega e o que o pastor fala é o centro do culto, e o pastor é quem tem a autoridade interpretativa do texto bíblico, acaba que, no fim das contas, o pastor é quem tem a autoridade de dizer o que Deus quer. Eu acho que essa é uma uhum, forma boa de resumir. Porque perfeito. desde isso aí, tanto no ambiente. A gente conversou. Eu até mencionei um pouco disso numa live que a gente fez sobre fé e ciência aqui, e que tem a ver com uma coisa que você falou num outro vídeo, num outro contexto, eu acho até que eu te citei, sobre como que, independente, seja no contexto pentecostal, em que o pastor diz, o Senhor me disse, eis que te digo, meu irmão, quanto no ambiente mais tradicional, e que o pastor vai falar, essa é a interpretação correta da Bíblia, e isso que Deus diz, e é isso, e essa é a interpretação que eu fiz, e que é uma interpretação que a igreja não consegue fazer, porque o pastor tem recursos que a igreja não tem, e tem um tempo que a igreja não tem, porque é a função dele. ah, Independente do contexto, no fim das contas, seja na revelação direta do eixo que te digo, seja no a minha interpretação é a correta, eu não falo o que eu quero, eu só falo o que a Bíblia diz. O pastor, a voz do pastor, no fim das contas, é a voz de Deus. O pastor é quem sabe qual é a vontade de Deus, qual é a direção de Deus, o que Deus está mandando, o que Deus está dizendo, o que Deus espera. E não há espaço para o contraditório. E uma coisa que eu queria, a partir do que você falou, que eu quero destacar, é que a gente mencionou que a relação de abuso, a dificuldade de identificar que há abuso dentro de uma relação, é porque ele não é claro. Ele ele não tá explícito às vezes nas relações. Ele é meio obscuro, meio fluido. E o ambiente evangélico, a gente até conversou sobre isso um pouco depois que a gente fechou a live, de como que no contexto evangélico, a- às vezes o nosso discurso é assim também.
É um lugar propício para falas meio ambíguas. Então, você chegou a mencionar que o ambiente católico. No ambiente católico, você entra numa igreja católica, você sabe quem é o padre, você sabe quem é o coroinha, você sabe quem vai fazer o quê, você sabe, tá tudo muito explícito e claro. Na igreja, e é só na igreja evangélica, que a gente não sabe, que a gente entra, a gente não sabe quem é o pastor, a gente não sabe quem é líder, a gente não sabe quem vai fazer o que no culto, a gente não, as relações, então a gente fala o tempo todo de um discurso idealizado. Por exemplo, o pastor não é sacerdote. Todos nós somos sacerdotes. Uhum. Mas na prática é o pastor que é o sacerdote. Outro discurso que eu até cheguei a mencionar algumas vezes com os irmãos, assim, é que eu ouço isso desde pequeno, de, não, nós não somos religiosos, religiosos são os católicos. Aí o que a gente faz? Ah, não, a gente é cristão. Você é religioso, é uma religião. Então, esse elemento próprio do ambiente evangélico de olha, quando tem uma situação específica, por exemplo, e inclusive a gente precisa lidar com uma situação de abuso real, a gente sabe o que é crime, a gente sabe o que é errado, mas a gente fala, não, sabe como olha, o texto da Bíblia em tal lugar, em 1 de Coríntios, fala que não pode levar o irmão para o tribunal e tudo mais, não é assim, não é assado. Isso é uma realidade própria nossa, eu acho, assim, é, eu acho que um bom exemplo, para deixar um pouco mais claro, eu acho que está um pouco confusa a minha fala, para deixar um pouco mais claro, é a questão do racismo, por exemplo, na nossa sociedade. Num outro contexto, era muito claro você identificar uma ação racista, porque alguém falava diretamente um absurdo, xingava uma outra pessoa, agia de maneira direta, o seu lugar é esse, você tem que ser assim, você é assim, assado. Pronto, isso é uma ação racista, clara e evidente. Hoje a gente percebeu que o racismo vai para além de uma fala direta, objetiva, explícita e clara. Mas quando você entra num contexto de um hospital e você vê uma mulher negra com jaleco, e você pressupõe que ela é enfermeira e não médica, não que você faça de propósito, mas você está com um imaginário marcado de que uma pessoa negra, o lugar da pessoa negra não é o lugar do médico. O negro não pode ser médico. A pessoa negra, no máximo, é uma empregada. É um negro entrar num condomínio e ele tem que se explicar muitas vezes e ser observado pelas câmeras, porque se ou ele vai prestar serviço ou parece que não é o lugar dele ali. Então, na prática, você não tem uma fala explícita, clara, racista, mas você tem um imaginário, uma forma de agir implícita, meio fluida, não tão clara, que é motivada também por racismo, por uma forma de enxergar a pessoa negra como uma pessoa inferior ou como uma pessoa menos digna de alguma maneira. Então, o abuso acontece também dessa maneira fluida. E no ambiente evangélico, a gente também tem muito desse discurso idealizado, bonito, legal, mas falta um pouco de objetividade e clareza na hora da prática das funções e das relações, e a gente, quando alguma coisa dá errado, quando a gente vê que alguma coisa acontece que gerou disfunção, problema, a gente acaba fugindo para os jargões bíblicos, para as fases de efeito e para os versículos soltos. E a gente tem muita dificuldade de resolver as situações, de resolver as questões, de tratar, olha só, isso aqui é pecado e é crime, isso aqui está errado. A gente precisa denunciar isso aqui, é uma situação assim. Então, tanto que uma coisa que eu notei é que, assim, tem certas coisas que a gente vive no ambiente de igreja que quando a gente conversa com qualquer outra pessoa, de qualquer outro contexto, quando a gente fala o que aconteceu, a pessoa rapidamente ela fala, cara, como é que você atura isso? Como é que você aguenta isso? Nossa, mas isso é estranho, hein? Só que como a gente tá dentro do ambiente religioso, dentro do ambiente da igreja, a gente tá recheado de discursos bonitos, elegantes e tal, e a gente está dentro da relação, a gente vive muito o contexto da igreja, e olha só o elemento. A gente se isola muito do mundo, e aí a gente não percebe o que está acontecendo.
E outras pessoas que não estão isoladas dentro dessa relação, fechadas dentro da igreja, elas percebem muito facilmente. Porque elas não Uhum, estão isoladas, porque elas têm outros contextos, outras relações, outras percepções, com um pouco mais de objetividade, e porque elas não têm esse discurso idealizador, bonito, e que mascara um pouco a realidade das relações. uhum. Então, isso. Até falei demais, mas é só para marcar também um negócio importante para a gente perceber, assim, que às vezes dar um nome é importante. Uhum, A gente ser direto e às vezes cru é relevante, é importante para a saúde das nossas relações. Mas, uhum. Eu ia voltando. dizer assim, Fala. eu achei bem legal a comparação que você fez desse isolamento e a pessoa de fora, quando entra, ela percebe rapidamente como que são as relações, quem ocupa qual espaço, quem tem qual autoridade sobre quem e tal. Que é exatamente nós, né, evangélicos, quando nós entramos numa igreja católica, tá lá, pronto, a gente Uhum, consegue identificar. E assim como uma pessoa de fora, quando entra em algo, talvez, né, uma experiência, né, entrar numa seita, assim, olhando do lado de fora, ela vai perceber as dinâmicas de autoridade, de abuso, e as pessoas que estão de fora da nossa igreja, do nosso contexto evangélico, elas conseguem perceber isso. E é exatamente isso. As relações de abuso, muitas vezes, ah, elas não são de uma imposição forçada das coisas, mas elas ocorrem no, na sutilidade da coisa, e esse discurso evangélico de anti-institucional e antirreligioso contribui para isso. Contribui porque mascara as uhum, relações abusivas, porque mascara as posições de quem é autoridade e quem está subordinado. Ah, quem tem o poder para tomar decisões e quem tem a posição de meramente obedecer. Assim, a institucionalidade ela pode ser usada de forma abusiva, uhum, obviamente, a gente sabe disso, uhum, sempre. Mas o que mais preocupa a nós, como partes ou como membros, né, dessa comunidade evangélica, por assim dizer, é o fato de que o discurso mascara as coisas, de que a gente não pode apontar o dedo exatamente para onde está as relações abusivas a partir de determinadas posições específicas que estão no papel. Porque quando a gente coloca as coisas no papel, fica claro qual é a função de cada pessoa, fica mais fácil de observarmos também essa assimetria e colocarmos as pessoas que estão em posições mais elevadas para prestar contas, é uma forma de ter as hierarquias, de manter a assimetria, mas a gente tenta controlar isso de alguma forma quando a gente tem a institucionalidade. Quando a gente não tem essa institucionalidade, ah, aí tá tudo tão solto, tudo tão livre que é difícil você fazer as pessoas prestarem contas, é difícil você controlar essas assimetrias e tal. E eu acho que pra gente, não sei se você quer acrescentar alguma coisa, eu queria falar sobre realmente a parada de Bíblia e teologia, sim, pode ir. porque assim, porque o que eu vejo é é exatamente essa. Quando a gente toma esses papéis do sacerdote, das autoridades religiosas, como sendo mediadores, porque é o que eles são realmente, e eles são mediadores de uma forma que eles tentam controlar a influência externa de outras autoridades sobre a igreja e sobre as pessoas que estão na igreja. O que nós estamos vendo é o reflexo de uma perspectiva muito específica sobre quem é Deus e como Deus se relaciona com as pessoas e com a criação de uma forma geral.
que é uma perspectiva de um Deus dominador também. É obviamente aqui a gente pode, né, usar os termos claros aí de uma teologia clássica, que é o Deus onipotente, o Deus onipresente, o Deus onisciente. É um Deus que tem ah, todo o poder, todo o conhecimento e está presente em todos os lugares, de tal forma que esse Deus se impõe. É uma divindade que impõe sobre os outros a sua presença, impõe sobre os outros o seu poder, impõe sobre os outros, né, ah, o seu conhecimento. Então a verdade só é aquela verdade de Deus, não existe outra verdade, e aí obviamente você vai costurando as coisas de um jeito que a verdade que é só de Deus também é a verdade que é só da Bíblia, que também é a verdade que é só da igreja, que também é só a verdade que é só do pastor, né? Você cria essa Uhum. cadeia de autoridades, uma representando a outra e todos eles tentando reivindicar para si uma autoridade absoluta. É muito importante a gente destacar que essa forma de entender a relação de Deus com a criação é uma forma de dominação, é uma forma de relação em que não existe consideração pelo outro, é uma forma de relação em que o outro não tem valor a ponto de que a minha relação é uma relação de encontro. Não é uma relação, para usar, né, o filósofo judeu Buber, né, eu e o outro. É uma relação eu e coisa. Porque quando a relação é eu e coisa, a coisa não me afeta, a coisa não tem influência sobre mim. Uhum. É uma imposição de dominação sobre o outro. E a maioria, para não dizer todos, os evangélicos têm essa perspectiva de quem Deus é, de que no fim, para ser bíblico até, né, Deus vai ser tudo em todos, a linguagem paulina aí para coisa, é aquela noção de que Deus como uma entidade, como uma pessoa, Deus anula o outro, a fim de impor quem ele é sobre o outro. E por mais que essa perspectiva, para muita gente, seja a perspectiva bíblica, ou seja, é possível olharmos para vários textos bíblicos e derivarmos ou interpretarmos a partir dele essa, ah, esse conceito, essa perspectiva de quem Deus é. Eu não acho que esse é o caminho mais frutífero do texto bíblico e também não acredito que seja para onde o texto bíblico está indicando, de uma forma geral, obviamente, né? E não sei se você quer acrescentar alguma coisa, mas eu quero seguir um caminho de pensar sobre a relação de Deus e a criação, considerando comparações de como outras culturas pensavam sobre como Deus se relacionava com a criação, Eu quero. porque, é, Pode terminar, pode terminar. porque é bem contrastante, na verdade, a forma como ah, se entendia a relação das divindades com a criação e aquilo que Gênesis 1, por exemplo, nos apresenta, ou até a forma como o texto bíblico, em alguns lugares, nos apresentam o que seria a revelação de Deus, que não é também essa coisa, aquilo que você colocou, né? A revelação de Deus como sendo uma verdade única e absoluta, e que é simplesmente apresentada para ser imposta sobre os outros, sem consideração pelos outros. Não é Uhum. isso que o texto bíblico nos apresenta. É, a gente tem diversos casos, inclusive, há pouco tempo a gente teve um encontro com jovens, a gente discutiu um pouco sobre, a gente leu um texto bíblico e o pessoal ficou um pouco chocado, por exemplo, com Abraão discutindo com Deus, com a ousadia de Abraão discutindo com Deus lá em Gênesis 18, o pessoal olhou e falou, gente, eu perguntei, o que vocês acharam? Nossa, a primeira coisa é a ousadia de Abraão, né? Eu falei, então, tem muitos casos assim na Bíblia que a gente ficaria escandalizado. Inclusive de gente que o texto bíblico
trata como herói e que questiona Deus e que critica Deus, fala, Deus, e Uhum. aí? É, enfim, mas a gente vai entrar nisso. Eu só queria acrescentar, você perguntou do que eu queria acrescentar. Enquanto eu tava te ouvindo, cara, eu tava lembrando de um texto que eu escrevi em 2021. Uhum. Eu achei que Deus não é o seu superpoder. E aí tem uma frase nesse texto que eu usei de um autor que chama Reinhold Blank, e ele fala assim: a maioria das pessoas se contenta com esse saber sobre Deus. Que saber? Que Deus é todo-poderoso. Assim, vivem com a segurança de uma fé oficialmente sancionada. Mesmo cientes da onipotência de Deus, não preenchem os seus corações. E por causa disso, há muitos que deixam esse Deus todo-poderoso lá no céu dele. Eles se lembram de Deus quando precisam da sua onipotência para resolver seus problemas, mas, além disso, preferem buscar, sem saber, outras fontes para encher o vazio dos seus corações. Então, a gente, nesse texto aqui, enquanto eu estava te ouvindo, eu estava tentando lembrar um pouco do que eu estava discutindo na época, é de como que, de fato, a Bíblia fala de Deus como um ser poderoso, como um ser com poderes incomparáveis. Deus como a ideia de santidade é uma ideia de Deus como um único e que isso envolve de alguma maneira o poder de Deus. Mas como que a gente tem fascínio pelo poder de Deus, né? Como a gente escolhe essa figura, e isso mostra um pouco sobre a gente. Isso é importante porque isso fala sobre a gente, sobre o que a gente projeta em Deus, o que a gente fala de Deus, e como você mencionou a questão das cadeias, o que eu lembro que eu estava discutindo nesse texto é como que, para a gente, é interessante e é fácil usar essa imagem do Deus que é todo-poderoso como o Deus todo-poderoso, como alguém que vive em meu favor, ou como esse Uhum. ser todo-poderoso que concorda comigo, que tem a minha Uhum. opinião. Então, a gente, enquanto a gente pode olhar, por exemplo, e falar sobre o poder libertador de Deus e como isso é bonito e é importante, o poder de Deus é a capacidade de Deus de manifestar também justiça. Então, o poder de Deus é um atributo importante de Deus, Uhum. indispensável de Deus. Mas a gente se acostumou no contexto evangélico a exaltar muito essa característica de Deus como um ser todo-poderoso em detrimento das outras. E isso parece estar denunciando o que a gente quer fazer em nome de Deus. Uhum. É E exatamente o isso. que é relevante é que a imagem que a gente tem de Deus, parece que aquilo que a gente fala sobre Deus, a gente tem a impressão que não interfere na nossa vida, mas a forma como a gente enxerga Deus, por exemplo, aquilo que a gente fala, como que Deus perdoa, como que funciona o perdão de Deus. O mesmo texto bíblico que fala sobre um Deus que perdoa, fala pra gente perdoar como Deus perdoa. Deus é referência daquilo que a gente faz. Então, aquilo que a gente fala acerca de Deus interfere na forma como nós agimos no mundo. Aquilo que a gente acredita que Deus, aquilo que a gente acredita acerca do caráter de Deus, é um validador daquilo que a gente quer fazer no mundo. Porque se Deus é assim, e Deus é bom, Deus é amor, Deus é justiça, a gente também quer ser assim. Uhum. Então, aquilo que a gente afirma e crê e enfatiza, super enfatiza acerca de Deus, vai determinar também a forma como a gente se porta no mundo de alguma maneira. Mesmo que Uhum. não de maneira imediata, mas a longo prazo, quando a gente repete muitas a mesma ideia, quando a gente canta todos juntos, quando a gente torna uma ideia cristalizada, hegemônica, repetitiva, isso se torna uma cultura dentro de Uhum. uma comunidade, dentro de um contexto. E é isso que você está mencionando, e eu quero chamar a atenção para a importância disso. Aquilo que a Uhum. gente fala e crê acerca de Deus, a imagem que a gente tem acerca de quem Deus é, de como ele age, determina, influencia e determina a imagem daquilo que a gente, a imagem que a gente tem daquilo que a gente quer ser, daquilo que é o bom, Uhum. daquilo que é o certo. Então, sempre que a gente discute acerca de quem é Deus, a gente está discutindo, no fim das contas também, a nossa postura no mundo, as nossas Uhum. relações, as nossas formas de ser. Uhum. E quando a gente torna Deus, básica e unicamente, um ser todo-poderoso,
isso interfere nas nossas relações, que Uhum, também muito marcadas com a ênfase no poder que nós podemos exercer. Eu acho que isso que eu queria uhum, acrescentar, porque é uma. Porque no texto bíblico, quando a gente olha para as descrições bíblicas de Deus, apesar de Deus ser descrito com poder, quando a gente olha, por exemplo, o Êxodo capítulo 33, não é o poder de Deus que tá exacerbado. Êxodo capítulo 33 é um texto muito importante no Antigo Testamento para falar sobre quem Deus é, sobre o caráter de Deus e as duas expressões que sempre se repetem em tudo quanto é lugar é que Deus é a história do Emet e do Hesed, né? Deus uhum, é verdadeiro, é fiel, é uhum, seguro e Deus é gracioso, misericordioso, amoroso. uhum, E nós, como cristãos, não só no texto bíblico, mas na própria produção de teologia, na nossa crença, na nossa doutrina cristã, Deus é fundamentalmente amor. uhum. É, Posso seguir daí? pode. Porque eu ia chegar na questão do amor, porque a gente chama, né, a gente diz que Deus é amor, mas a gente não acredita que Deus é amor. Exatamente porque a gente não consegue conceber as relações a partir do fundamento do amor. A gente quer conceber as relações a partir do conceito de poder. É essa a questão, controle e dominação. Nós acreditamos que o meio de sobrevivência, nosso, de quem nós somos, da nossa identidade, é por meio do controle dos outros. A gente não acha que a gente vê os outros como ameaça. Ah, e aí eu quero trazer algumas coisas que eu acho que são bem importantes, Davi. Eu quero fazer primeiro uma comparação. A primeira, porque aí a gente vai falar, a partir dessa questão do amor, sobre como nós temos que conceber a nossa existência num mundo em que nós somos um entre muitos. Porque para mim essa é a questão. Como nós vamos encontrar o outro? E aqui o outro é outra pessoa, outra criatura, um objeto inanimado, se é que existe alguma coisa que seja inanimada, que é o seguinte, tem uma perspectiva que é a perspectiva da Cabala. Eu vou usar duas, duas tradições um pouco mais recentes. Você tem a Cabala, que acredita no encontro. Ah, eles têm um conceito chamado Tzimtzum, que é você precisa se esvaziar a fim de dar espaço para que o outro possa prosperar, ser quem ele é. Então, diante de um encontro, as duas partes que se encontram, os dois têm que se diminuir. Um tem que se diminuir para o outro aumentar, e o outro diminui para o outro aumentar. Fica uma dinâmica em que é um jogo de soma zero, sabe? Não existe a possibilidade dos dois prosperarem juntos, mas um tem que diminuir para que o outro aumente. E a outra tradição que eu trago é a tradição reformada da Confissão de Westminster, que tem aquele papo da glória de Deus. Uhum. Qual que é o principal objetivo ou principal função do ser humano? Propósito da vida do ser humano: glorificar a Deus. Como que é essa relação? Essa relação também é uma relação de soma zero. É necessário nos anularmos e Deus ocupa todos os espaços. Isso é a glória de Deus nessa tradição. A ocupação de todos os espaços por Deus que anula a identidade das outras e a dignidade e a glória, entre aspas, aí, de todo o mais. E eu contrasto isso com uma perspectiva de Isaías 6, da visão, da famosa visão do chamado de Isaías, lá no templo, em que ele vê a glória de Deus. E ele diz o seguinte, nas nossas Bíblias normais diz: a glória de Deus enche toda a terra, que é um tipo de perspectiva de microcosmo e macrocosmo, porque na verdade Isaías vê a roupa, né? A roupa de Deus enchendo o templo, e ele projeta isso para a glória de Deus enchendo a terra.
Só que o hebraico não é necessariamente essa tradução. O hebraico é a plenitude, aí, né, a plenitude da terra é a sua glória. E nisso nós temos uma perspectiva completamente diferente do que seja o encontro. É a possibilidade de prosperar, das duas partes prosperarem juntos, e que é na prosperidade das duas partes, no encontro dessas duas partes, é que existe a glória de Deus, ou a plenitude da existência. Eu e a minha esposa, nós não precisamos se, se negar e se diminuir para que o outro prospere. Nós prosperamos juntos. E nós prosperamos juntos e nos tornamos cada vez mais nós mesmos nessa prosperidade. Não existe um pouquinho menos do Caio, porque existe um pouquinho mais da Dorothy. Na verdade, existe mais dos dois quando nós dois, no nosso relacionamento, no nosso amor, nós conseguimos prosperar juntos. É isso que eu vejo no encontro, na relação de Deus com a criação. E aí eu vou chegar na parte que eu acho que é bem importante, que é todos nós queremos essa posição de poder e entendemos ou queremos entender as relações a partir do poder, porque a gente acha que o outro é uma ameaça à minha existência. Então eu preciso dominar o outro para que eu possa existir. E você falou, né? Todo mundo que parece que quando a gente projeta isso para Deus, quer dizer que a gente está, na verdade, refletindo o que que a gente quer ser. E é exatamente isso. Religiosamente ou teologicamente é isso. Então você vê aí a comparação que eu quero fazer de Gênesis 1 com outras culturas é que ah, a divindade em sua relação com a criação, aí eu vou citar, né, tem uma tradição de Canaã, ugarítica Canaã, que é o ciclo de Baal, né, o famoso Baal que a gente encontra na Bíblia. Era um personagem, uma divindade cultuada, né, e servida realmente por povos. Você tem uma tradição mesopotâmica, que é a, a mais conhecida, que é o Enuma Elish, que é conhecida como a Epopeia da Criação, né? E nesses dois casos, a relação das divindades com a criação é exatamente essa relação de dominação. E como que acontece essa relação de dominação? Primeiro, a divindade é masculina, extremamente importante que que a divindade seja masculina. Segundo lugar, é uma divindade militarizada, ou seja, é um tipo de guerreiro, né, um tipo de herói, e Muito é virilidade geralmente nisso, né? virilidade, exatamente. Virilidade é uma palavra importante aí, exatamente porque se torna virtude. E as duas palavras vêm, né, do latim vir, que é masculino, né? Ah, e a relação que eles têm é uma relação violenta com a criação, porque é uma relação de dominação. E eu acho, tanto é, e aí vai entrar uma questão que eu acho que é importante para a gente considerar as nossas experiências de relação, de gênero, se a gente for chegar lá e pensando no mundo evangélico, que é o seguinte. É, essa relação dessas divindades com a criação, que é uma relação violenta e de dominação, de controle, de poder, não existe amor ali, mas existe sexo. Tanto é que a criação é um tipo de procriação, né? Essas divindades, elas, de alguma forma, elas se engajam em relações sexuais. Às vezes não é muito nítido, mas às vezes é bem explícito. E a partir dessa relação é que surge a criação como um tipo de procriação. Ah, e aí, quando a gente vai para Gênesis 1, o que que a gente vê? Em primeiro lugar, a gente vê que
o gênero divino não é apresentado como algo importante. A gente vê que a sexualidade é divina, né? É omitida completamente. E a gente vê uma relação de não dominação. Na verdade, a gente vê uma relação do divino com a criação, que é uma relação de compartilhamento, de mutualidade e de interdependência. Eu poderia gastar muito tempo aqui falando sobre como que eu chego nisso, mas não é tão difícil. O simples fato, eu vou dizer uma coisa, no Enuma Elish, o grande propósito dessa epopeia da criação mesopotâmica, o ápice dela, que é o seu final, que ocupa um grande espaço, é o recebimento de 50 nomes de Marduk. Marduk é essa divindade que é a violenta, que é o jovem guerreiro e tal. Nada da criação é nomeado, mas Marduk recebe 50 nomes, que é exatamente para estabelecer Marduk como aquele que para o qual tudo converge. É ele que ocupa todos os espaços, por assim dizer. Ele Uhum, recebe 50 nomes. E quando a gente vê em Gênesis 1, Deus não recebe esse tipo de nomeação, porque Deus não recebe nenhum tipo de adoração, elogio, né? Ninguém no final da criação fala: "Oh Deus, muito obrigado, você é demais, que grande uhum, poder o seu de criar todas as coisas, você é tudo, olha lá, você ocupa tudo." Tá. Não, Deus dá nome para as coisas e que muita gente vê nisso uma relação assimétrica de autoridade, Deus como autoridade dando um nome para os elementos da criação. Mas quando a gente compara com o Enuma Elish, o que Deus está fazendo é dignificando a criação, dando nome a ela. Ninguém dá nome a Deus, mas Deus dá nome à criação. E a gente vê essa dignificação da criação não somente porque ela recebe cada parte da criação, né, do processo de criação divino, cada elemento que recebe seu nome, mas cada elemento recebe um tipo de potencial ou poder que deveria ser exclusivo de Deus, mas deixa de ser. O poder da fertilidade, o poder do domínio, e aqui o domínio num sentido que não é o de dominação e controle, mas domínio como compartilhamento de poder. Deus compartilha o seu poder com os corpos celestes, Deus compartilha o seu poder com a terra, com os uhum. animais, A com os gente teve seres uma série humanos. agora só falando sobre, no tempo da criação, falando disso, de como o Sol e a Lua governam, os seres humanos governam, como Isso. que isso foi Aham. usado, inclusive, para exploração de destruição, e não é bem isso, enfim. Exato. E assim, Deus a relação de Deus com a criação não é de reivindicação de poder, mas de distribuição de poder, de compartilhamento de poder. Na verdade, Deus se alegra, né? O final que Deus vê que tudo é bom, tudo é muito Muito bom, bom. é exatamente quando Deus percebe que a criação ela existe e ela é digna e ela tem uma honra por si só e que Deus agora pode existir num verdadeiro encontro com a criação. É o encontro que é o final, que é Deus Uhum, descansando, que é um descanso em que Deus se insere no tempo, né? Porque Deus uhum. santifica o tempo, que é uma coisa maluca, porque não existe em nenhum outro lugar a santificação de tempo, o que existe é a santificação de Do espaços. espaço. Mas o espaço é limitado. O tempo não é limitado. E Deus se insere no tempo a fim de, aquilo que depois lá para frente, né, João vai dizer, para tabernacular conosco. E Deus não opa, como que eu vou conjugar esse verbo? Tabernaculando, Deus não vai tabernacular com claro. a É. gente, nos eliminando. Deus vem ao nosso encontro, né? Essa é a ideia e aí tá o amor. Aí tá uma relação de amor, quando existe de fato uma
um respeito pelo outro como outro, independente da relação. E eu acho Uhum. que é isso que Deus faz também, quando nomeia, né? Obviamente Deus está estabelecendo uma relação. Quando Deus nomeia, Deus estabelece que existe uma relação entre Deus e a criação, mas ao mesmo tempo, todo o processo da criação coloca a supremacia de Deus em risco, no sentido de dar à criação a possibilidade de uma existência sem o próprio Deus. E se existe algo que define ou fundamenta o amor, é exatamente essa possibilidade da perda do outro, mas que por causa do amor, as duas partes permanecem unidas Permanecem. e juntas, né? E, e eu acho que isso explica, eu acho muito louco isso, isso explica a ausência de sexualidade no, no relato de Gênesis 1, e até quando a gente chega na parte dos seres humanos e de procriação e tal, existe uma intencionalidade de não tornar a procriação algo completamente ou explicitamente relacionado à sexualidade, sabe? Não porque seria fácil por meio de outra, por causa em comparação com outras tradições, ah, o texto bíblico falar, ó, aí tinha o macho e fêmea, ó, o macho ele tem barba, ele é masculino mesmo, tá? Ele tem barba, ele tem um pênis e ele consegue germinar, ou alguma coisa assim, sabe? Algum tipo de Uhum. conceito assim. E a mulher, ó, a mulher mesmo, ela tem seios, ela amamenta, ela tem uma vulva, sabe? Porque Uhum. tem outras traduções, há um destaque para o aspecto físico da sexualidade, e existe uma intencionalidade no texto bíblico de eliminar isso. E eu acredito, tanto por parte da não descrição sexual e de gênero da parte de Deus, mas também do ser humano, eu acho que existe uma intencionalidade aí, porque na experiência animal, e aqui eu vou incluir o ser humano como animal, na experiência animal, a sexualidade, ela é um, ela é muito vulnerável exatamente ao tipo de relação abusiva de dominação que nós estávamos falando. E quando o texto bíblico elimina isso, ele está apontando exatamente para a necessidade da sexualidade ser qualificada ou estar contextualizada a partir de relações de mutualidade e de interdependência que evitam que a sexualidade seja de fato uma experiência de dominação, de violência, né? E eu acho que aí, se você não quiser, talvez você queira comentar alguma coisa, mas acho que a partir daí a gente pode falar sobre É, as questões de gênero dentro do movimento evangélico, né? é, para ficar claro, o movimento que o Caio está fazendo aqui, que você está fazendo aqui, eu vou usar essa comparação. A gente falou sobre a relação do abuso e de como o isolamento atrapalha a gente de perceber certas coisas, e a comparação ajuda a gente a perceber outras. Então é exatamente isso que você está fazendo metodologicamente na leitura do texto bíblico. Ao invés de só ler o texto bíblico, você está lendo outros textos do que a gente chama de Antigo Oriente Próximo, né? São textos de épocas próximas e de regiões próximas e de contextos próximos, e está comparando para ver, olha, o que se repete nesses textos que se repete no texto bíblico. O que não se repete nesses textos se repete no texto bíblico. Então, eu vou dar um exemplo que eu acho que você não chegou a citar, que é comum a gente ver, por exemplo, os seres humanos serem criados para servir ou para adorar as divindades. Enquanto, na verdade, no texto de Gênesis 1, é Deus quem serve comida para o ser humano. É Deus quem oferece o banquete para o ser humano. Então quando você olha, você percebe um padrão se repetindo, e a Bíblia tem um padrão diferente, você está falando, olha, isso aqui provavelmente tem uma intencionalidade para mostrar de como que Deus é aquele que serve primeiro. Isso é uma marca da nossa tradição de que tudo que a gente faz é uma resposta a uma ação primeira de Deus. A uma ação
inclusive amorosa de Deus. Então, mas isso é porque quando você menciona, às vezes isso pode ficar um pouco, poxa, mas do que ele está falando? Por que ele está falando desses outros textos, dessas outras culturas? Porque esse olhar comparativo, e é uma metodologia comum no ambiente mais acadêmico, mas a gente na igreja não tem tanto conhecimento desses outros textos, desses outros documentos, mas esse olhar comparativo ajuda a gente a perceber coisas, intencionalidades no texto bíblico que a gente não perceberia olhando só para o texto bíblico. Você está mostrando como que no texto de Gênesis 1, e você mencionou Isaías 6 também, né? Mas o texto de Gênesis 1 mostra Deus como esse Deus que não está focando no seu poder, ou esse Deus egocêntrico que gira em torno de si mesmo, mas um Deus que está a serviço de, não no sentido de alguém que faz tudo que a gente quer, mas alguém que está servindo e que por amor está servindo, alguém que, movido por amor, traz liberdade, compartilha o domínio, compartilha a capacidade de criação, compartilha o desenvolvimento. Como Deus compartilha de si mesmo, e no fim das contas, a gente pode olhar para o que você falou e resumir, que é isso, Gênesis 1 mostra um Deus que ama. O que isso significa? Que ele compartilha de si mesmo. Uhum, É um Deus que doa. uhum. Então, E se doar como Deus é Uhum. dar poder, compartilhar poder, é possibilitar agência do outro e se colocar numa posição de vulnerabilidade em que o outro pode, por causa de por tudo que Deus oferece, o outro ainda pode ainda viver por si só, Uhum. sem ele. Mas é o amor que vai criar esse Uhum. vínculo, Não a fim fica de que isso por não uma aconteça. necessidade, fica por desejo. Uhum, É, exatamente. eu acho que, assim, a gente está encaixando isso, a gente está conversando isso porque a gente falou sobre como a nossa relação, a nossa visão, a nossa imagem que a gente tem acerca de Deus interfere na forma como nós nos relacionamos. E quando a gente olha para esse Deus no texto bíblico, nesse caso particular de Gênesis 1, não é o Deus que está focado em si mesmo, mas um Deus que está focado em doar-se para o outro de maneira livre e dar ao outro agência, compartilhar com o outro poder, um Deus que está disposto a promover liberdade. A gente olha para a gente e fala: a gente tem que ser assim também. Uhum, É esse o nosso caminho também, é esse o nosso chamado também como imitadores de Deus, uhum, que é esse o nosso trabalho. uhum. Então, E isso, assim, nas nossas relações pessoais, né? Até íntimas, então do casamento, da nossa paternidade, ou, né, a parentalidade, mas também na forma como organizamos as relações de forma institucional, né? Então, uhum, pensando em igreja, de que forma, porque eu acho que assim, certas hierarquias e assimetrias de poder dentro de relações, especialmente dentro de contextos institucionais, são inevitáveis. inevitáveis. Elas vão A existir. questão é o que cada uma dessas funções dentro dessas hierarquias devem fazer nesse encontro com o outro, nessa responsabilidade moral e religiosa de encontro com o outro. Então, o pastor não pode ser aquele que sempre tem a palavra final. O pastor não pode ser aquele que sempre prega. O pastor não pode ser aquele que sempre celebra a ceia. O pastor não pode ser aquele que sempre dá conselhos a respeito de qual decisão da vida da pessoa ela tem que tomar. Não pode ser assim, né? A função do pastor, mesmo como ocupando uma posição de autoridade, tem que sempre se preocupar em prestação de contas, em descentralização de tarefas, que obviamente é descentralização de poder, e por assim vai. Eu acho que a gente tem um modelo e a gente tem um telos, né? Ou seja, a gente tem um propósito, um horizonte que deve nos guiar.
para como a gente deve organizar da melhor maneira possível essas hierarquias, e essas assimetrias de poder dentro da, da institucionalidade. Agora, o que não dá é, aí que tá, a- termos uma teologia em que Deus é esse Deus todo-poderoso, que é incapaz de amar, porque só pensa em si mesmo, é um Deus que domina sobre os outros e não permite que os outros tenham agência. E usa, Ah, a palavra legal, que usa o outro e que a gente não para gosta de si usar essa palavra mesmo. para ninguém, Sim. mas Deus pode usar. Deus pode usar tudo, né? Para ele mesmo, né? Para o bem dele mesmo, para sua própria glória. Então, não dá. Como que a gente vai ter uma teologia dessa e organizar as nossas relações de uma forma amorosa? Não tem condição. É, eu acho que, não sei se é prudente a gente entrar na questão do. Eu até gostaria, não sei se vai ser bom a gente entrar na questão do gênero hoje por conta Uhum, do tempo. Mas uhum. um elemento que eu acho que é relevante é que como que a gente falou sobre como essa imagem que a gente tem de Deus, a gente precisa de uma imagem melhor de Deus para que a gente organize as nossas relações e a gente mesmo, as nossas posturas, de maneira diferente. É, esse- Ou também pelo outro lado, desculpa, Davi, ah, termos experiências de outras formas de relação a fim de uhum, treinarmos a nossa imaginação e o nosso corpo. Aí uhum, entra a importância dos rituais, aí entra a uhum, importância de não nos isolarmos dentro da uhum, igreja, mas de termos experiências fora, com outras formas de organização de relação, para irmos moldando e uhum, treinando o nosso imaginário e para que aí a gente possa chegar numa teologia uhum. mais adequada sobre Deus, porque vai nos dar sensibilidade para o texto bíblico. Porque às Sim. vezes a gente está tão envolvido nessas relações de abuso, de autoridade absoluta, que quando a gente vai para o texto bíblico, a única coisa que a gente vê é isso. Uhum, A gente não tem sensibilidade para ver o Gênesis 1 do jeito que é, porque a gente só está acostumado a pensar em Deus como esse super poderoso. E aí, para voltar àquilo que você quis destacar, a importância de comparação, sairmos da nossa tradição, uhum, olharmos para outras tradições, e aí isso vai nos dar a sensibilidade para vermos o que o texto está fazendo e uhum, o que o texto não está fazendo. uhum, Então, é um movimento muito encarnado de nós sairmos e experimentarmos outras coisas como pessoas, mas também de deixarmos que o texto bíblico possa estar dialogando com coisas fora de si mesmo para a gente poder ter a sensibilidade de encontrar aquilo que está no texto. sim. Ah, um outro elemento muito parecido que eu queria mencionar é, antes disso. Como a gente estava falando sobre como que as nossas é uma interferência mútua da nossa relação com Deus e da nossa relação com o outro, essas coisas estão misturadas. E um elemento que a gente iria até mencionar, mas eu acho que, como eu mencionei, é prudente a gente não mencionar, porque a gente vai acabar Uhum, fazendo de qualquer jeito. E aí eu queria indicar uma live que a gente conversou aqui, não é especificamente sobre isso, mas a gente aborda um pouco disso, que é sobre as mulheres na igreja, que a gente fez com a Cíntia Muniz, minha amiga Cíntia Muniz, está aqui no nosso canal do YouTube, e que a gente conversou um pouco sobre o texto bíblico e sobre a mulher e o lugar da mulher na igreja, na família, enfim, de diferentes formas. Porque outro elemento que é como a nossa relação com o pai, com o masculino, com aquilo que é ser homem, interfere na nossa interpretação de quem Deus é e vice-versa. uhum, E aí a gente acaba projetando em Deus, enxergando em Deus um macho alfa, um ser que carrega em si, e como você mencionou, né, esse elemento do poder está relacionado à virilidade, de como Deus, como um ser guerreiro, poderoso e viril, e a gente privilegia essa imagem. Não, só um detalhe. Não que a Bíblia não traga abordagens desse gênero também, tá? uhum.
Não é isso que a gente tá falando. Tá falando que a Bíblia não aborda isso. O que a gente está Uhum. dizendo é que há uma pluralidade de imagens e de ênfases bíblicas, e que a gente escolheu, de alguma maneira, privilegiar essa imagem do poder e essa imagem do Deus como um ser viril e o guerreiro poderoso e tudo mais, e como que há outras imagens possíveis de Deus, especialmente. Eu não sou daqueles tão afeitos de que parece que o Deus do Antigo Testamento é um monstro e no Novo Testamento Uhum. ele é um anjinho. Uhum. Não é bem assim. Mas você acabou de mostrar isso em Gênesis 1, por exemplo. Uhum. Mas como que a gente às vezes projeta em Deus para justificar a nossa postura e para sustentar ou dar subsídios para as nossas ações, e muitas vezes abusivas, a gente projeta em Deus uma figura de uma liderança que é indiscutível, de um poder e de uma autoridade inegociável, de alguém que não ouve, de alguém que determina e não aceita discussão, de alguém que impõe a sua vontade, de alguém que é o homem que manda e que os outros se submetem, e a gente acaba reproduzindo isso porque a gente, especialmente, as lideranças no ambiente evangélico são majoritariamente masculinas, o ambiente em famílias evangélicas são, em tese, governados por homens. Na prática não é assim, porque na Uhum. prática boa parte dos ambientes evangélicos não tem homem em casa, e quando tem é a mulher que manda. Mas Uhum. num contexto especialmente mais tradicional, é o homem que manda e que ele é o reprodutor dessa imagem de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Uhum. Deus que manda, do Deus que. E aí você trazendo um outro olhar para Deus, que é um olhar que também está no texto bíblico. Uhum. A gente vê, é o que eu mencionei, Abraão. Gente, Abraão, a conversa de Abraão com Deus, Abraão é super. Vamos falar a palavra ousado, tá bom? Mas Abraão é ousado também. Ele Uhum. discute com Deus certas coisas assim, você fala, caramba, mas a gente jamais imaginaria isso. Mas esse é o Deus que o texto bíblico apresenta pra gente, um Deus que está disposto a discutir. Ele poderia, e em alguns momentos ele até faz isso, ele fala assim, quem é o homem? Onde você estava quando eu criei o universo? Uhum. Beleza, Uhum. mas é o mesmo Deus que quando Abraão questiona, ele fala, olha, ele está disposto a discutir com Abraão. É o mesmo Deus que quando a gente olha para o Êxodo, Moisés, por exemplo, Deus fala, eu vou destruir o povo. Aí Moisés fala assim, não, peraí, senhor, Uhum. lembra da sua misericórdia, lembra que o Senhor escolheu esse povo. E aí Deus fala, tá bom, Moisés, vamos fazer um Uhum. combinado. Não, ó, você Uhum. pode ir que eu não vou mais com vocês. Deus, se o senhor não for, eu também não vou. Uhum. Então tá bom, então eu vou. É um Deus que está disposto a conversar e a negociar e a ceder. É o caso, e aí eu vou me arriscar aqui, que eu estou falando com um comentarista do novo comentário das bolinhas de números. Mas eu vou Uhum. lembrar do caso das filhas de Zelofeade. É um caso que a gente não conhece muito. Mas é um caso de mulheres, um grupo de mulheres, que se dirigiu para Deus e falou assim: Deus, não foi diretamente com Deus, né? Mas vamos resolver. Deus, tem um problema na lei aqui. A gente não está sendo assistida. Eu acho que a lei é injusta. E esse é o ponto que o pessoal geralmente não percebe. Eu Não. acho que a lei é injusta. Ela não está. É a lei de Deus, gente. A lei de Deus. Falou: olha, a gente não tem filho homem. E só filho homem pode ter direito à herança. Uhum. E a gente, todo mundo é mulher. A gente vai ficar sem a nossa terra? Sem o que é nosso por Uhum. direito? O Deus fala assim: "Ih, vocês estão certas." E Uhum. aí vai lá e muda. Uhum. Aí depois tem um pessoal que fala: olha, mas se elas saírem. E volta o tema, acho que é números trinta e 36. seis Uhum. O último Aí fala: capítulo. "Ah, Então, é isso. é o, a moldura final. Então. Porque 26 é o segundo censo. Uhum, Então, 27 e 36 formam a moldura da parte final sobre como deve ser a nova geração. uhum, E a moldura é essa. A moldura é vamos ter uma dinâmica em que a lei pode ser mudada. uhum. Então, assim, é esse Deus que se dispõe a mudar e depois ele muda de novo. Porque o novo caso que Uhum. traz, olha, essas mulheres elas agora têm direito à herança. Beleza, beleza.
Só que se elas casarem com estrangeiros, você Uhum. fala, verdade, tem mais essa questão aí. Então Uhum. você há é esse Deus que está no texto bíblico e que a gente É. olha, e aí eu tenho convicção de que se a gente lesse a Bíblia, a gente se escandalizaria com Deus. Uhum. Às vezes, com Deus, muitas vezes bastante violento até Uhum. para os nossos padrões. Mas Sim. muitas vezes também com Deus que não respeita as nossas sistematizações. Uhum. E um último elemento é como que às vezes a gente, por a gente produzir essa imagem de um Deus egocêntrico, que vive em torno de si mesmo, que determina sem aceitar conversa e negociação, que esse Deus turrão, esse Deus que é um vigiador alheio, esse Deus ah, dessa imagem que a gente está falando, a gente acaba, em nome de Deus, negando as nossas relações com os nossos irmãos. Inclusive no ambiente Uhum. do culto, por exemplo, eu estou no culto para adorar Deus, eu não estou para. Eu estou na igreja é por Jesus, não é pelos outros. Eu estou no Uhum. culto é para adorar Deus, não é para ver meus irmãos. Não é para conversar com os meus irmãos. E a gente, na prática, a gente, em nome de Deus, o que me importa, a gente até usa o texto bíblico, olha que lindo. A gente repete a fala dos apóstolos: o que me importa é obedecer a Deus e não aos homens. O que me importa é Uhum. Deus e os outros não me interessam. Só que quando a gente vê Jesus, por exemplo, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, Jesus pressupõe que seus discípulos vão lá adorar a Deus. Eles oferecem sacrifícios no templo para Deus, eles adoram a Deus. Aí Jesus fala assim: olha, se você tem um problema com seu irmão, eu já preguei sobre isso 500 vezes na igreja, porque eu já tá saco cheio. Se você tem um problema com seu irmão e você está indo oferecer a sua oferta a Deus, a sua adoração a Deus para agora e vai se resolver com seu irmão. Você O que que sabe de Jesus está dizendo? onde. Mas você Fala, sabe. fala. Bom, termina. Não, termina. Pode terminar, Né, vai. você vê como que, de alguma maneira, o que Jesus está dizendo é que a nossa relação interpessoal entre nós interfere na nossa adoração e vice-versa. É, é, é João, 1 João, falando: olha, não dá pra gente dizer que ama a Deus sem amar o nosso irmão. A gente não pode dizer que ama a Deus a quem a gente não vê e não amar o nosso irmão a quem a gente vê. Então é como essa imagem que a gente tem de Deus como um ser autocentrado que vive para si mesmo e a gente usa dessa imagem para viver e negar a existência dos nossos irmãos, para negar a nossa responsabilidade com os outros, a nossa responsabilidade de pedir perdão, de se arrepender, de se corrigir, de aturar, de amar, de aconselhar, de a gente usa essa imagem de Deus também para a gente cortar as nossas relações e a gente cria a imagem, por exemplo, do santo não é alguém que ama como Deus ama. O santo é um cara turrão, chato e egocêntrico, focado na sua capacidade de poder e de autoridade, de promover coisas extraordinárias e de dar ordens, enfim. Enfim, eu acho que aqui a gente está num bom lugar, e eu vou deixar a última palavra para você, Uhum. de como que a gente a gente precisa olhar para o texto bíblico e redescobrir um Deus que é Deus de amor, de liberdade, de justiça, Uhum. porque é esse o Deus que a gente adora. E Uhum. isso determina, não é só importante a gente saber quem Deus é, porque Deus é quem a gente adora, mas também Uhum. porque aquele que a gente adora interfere na forma como nós nos portamos no mundo, como nós nos relacionamos, como nós nos organizamos, e essas coisas são interdependentes. Uhum. Mano, Eu ia deixa a palavra para falar. você. Tá, eu ia falar de onde Jesus tira isso, né? Primeiro vai se arrumar com seu irmão e depois vai oferecer sacrifício. Isso está lá em Levítico 6. Bem Antigo Ele Testamento, tira. né? Ah, ele tira.
aquele texto que exalta os sacrifícios acima da moral, ou acima da ética, que o É. pessoal às vezes pensa. Misericórdia quero e não sacrifício, os profetas. Exato. Tá lá, pô. Mas quando existe um problema realmente de necessidade de reparação com o irmão, primeiro é reparação, depois é oferta. Uhum. Cara, vou colocar algumas coisas. É, acho que primeiro, eu ia dizer o seguinte, e aqui a gente vai voltar bem para a questão do abuso. Boa. Já que você aproveitou aí que você trouxe a questão de números, aí você levantou a bola, né? Não tem jeito, cara. Pô, como é que você levanta uma bola dessa e vou terminar em outro lugar? Não, você Vou não para pode não números. falar de número, né? Você é Pois é. obrigado, oficialmente, eu falo. É só pra mencionar, gente. Não sei se eu mencionei semana passada. Semana passada, não. Semana passada foi quando a gente gravou a parte um, né? Não sei quando vai sair a parte um. Uhum, é. Mas eu não sei se você já viu aqueles comentários das bolinhas da Vida Nova. E aí você tem novas edições desse comentário. O Caio Em é inglês um. É em original, né? inglês, Não em né? É, português. em inglês. E não vai sair em português, não? Você sabe? Não, não, acho É. que não. Mas o Caio é um dos. Ele, junto com o Peter Altman, é o comentarista de números da nova edição desse comentário das bolinhas em inglês, da versão original, né? Uhum, né. Mas manda bala, falei. Eu vou voltar para a questão do abuso, porque a gente vai voltar à questão de assimetria de poder, que é o seguinte: tudo isso que você falou a respeito de Deus e como Deus age nessas relações, você falou, né? Deus vai adaptando e tal. Eu gosto de falar, Deus, ele é um Deus de encontro, quando pensar lá no que você falou sobre Abraão, é um Deus de encontro. E é um Deus que se abre ao outro, porque é Deus de Uhum, encontro. E porque se abre ao outro, Deus é um Deus que se deixa afetar. uhum, Ele não é esse Deus onipotente, onipresente, onisciente, porque esse Deus é um Deus impassível e que não se move. Ele é o Deus absoluto. E o Deus que nós conhecemos é o Deus que se deixa afetar, né? Pelo encontro, pelo outro. E aí eu vou entrar em números, que é o seguinte, e isso vai conectar com a questão do abuso. Em qual contexto que Deus muda, ou que Deus se deixa afetar, ou que Deus está nesse encontro? É exatamente no contexto em que alguém questiona a Deus numa situação de vulnerabilidade. Como? Vamos pensar, podemos pensar na relação lá do encontro de Abraão. A quem Abraão está tentando proteger a si mesmo? uhum, Não. Abraão está tentando proteger o rei. Abraão está tentando proteger alguém poderoso, rico? Não. Abraão está tentando proteger, obviamente, a família dele, né, o Ló uhum, né, o sobrinho dele junto com a família dele. Mas a lógica de Abraão é que existem pessoas que, por causa da decisão de Deus, se tornaram vulneráveis a um sofrimento injusto. E isso é colocado diante de Deus. E a mesma coisa com relação a Moisés e a negociação que Moisés faz. E a mesma coisa com relação a Jó, quando Jó questiona Deus. E que é muito engraçado, você falou, né? Você não mencionou Jó, mas você mais ou menos citou o mencionei de final de Jó, que passagem, né? mas você mais ou menos citou, a resposta de Deus você estava lá? É Deus meio que se defendendo e dizendo que Jó não tem direito de reivindicar esses questionamentos. Mas olha que engraçado, ao fazer isso, Deus está reconhecendo o Uhum, diálogo. Deus está uhum. reconhecendo a situação de Jó. Mesmo, porque se fosse um Deus, esse Deus todo-poderoso que não se deixa afetar, Nem ele falava ficaria nada. em silêncio, ele ficava em silêncio e deixava, não falava Ou ele nada, pô. mandava fogo cair do céu e E acabou. acabou, pô. Uhum, E aí a gente vai para números. Existem pelo menos três situações em números em que a gente vê essa dinâmica de encontro
ah, e de Deus se deixar afetar e de Deus mudar alguma decisão que ele já havia tomado. E nessas três situações, Deus está se adaptando ao, a um grupo de pessoas vulneráveis, vulneráveis ao que Deus decidiu antes. Então Números 9 e aí o Que Números são os vinte e filhos de sete e Zelofeade. Números 36. Números 9 depois de já terem inaugurado o culto e tal, a pessoa está prestes a sair e eles precisam celebrar a Páscoa. É praticamente então aí um ano depois da libertação do Egito. E vem um grupo de pessoas e diz para Moisés: Ô Moisés, e se a gente tiver impuro, como é que a gente vai celebrar a Páscoa? Porque a impureza, ela não é moral aqui, né? Ou nem sempre ela depende de alguma decisão humana. Existem impurezas naturais. Com a mãe quando tem um filho, tá grávida e A o mãe filho quando nasce. tem um filho, a menstruação. E esse grupo diz: o que que acontece se é a data da Páscoa e nós estivermos impuros? Aí tá, existe uma data específica para a celebração da Páscoa e existe as instruções a respeito de pureza e impureza. Em números, as pessoas que dentro do acampamento, dentro da comunidade, que não celebrarem a Páscoa, elas são excluídas da Uhum. comunidade, ou seja, elas são Celebrar é colocadas mandamento. para fora, são colocadas para fora do povo de Deus. Uhum. E esse grupo vem e diz, ó, a combinação dessas duas leis, uma data específica e a instrução de que a gente precisa celebrar no estado de pureza, estabelece uma vulnerabilidade para certas pessoas. E aí, ó, quem são as pessoas mais vulneráveis à impureza? As mulheres. Elas têm um ciclo. E aí Moisés coloca isso diante de Deus e Deus diz: beleza, eu tinha tomado uma decisão lá atrás, pensando, olha só, pensando em tempo. Existe um tempo determinado para que isso aconteça. E tempo, como a gente viu lá em Gênesis 1, é extremamente importante na relação das pessoas com Deus. E Deus diz: tudo bem, quem tiver impuro nessa data pode celebrar um mês depois. É a resposta de Deus para um grupo em vulnerabilidade. É Deus, que é o Todo-Poderoso, né? É o Deus que tinha o poder de tomar as decisões, porque é a minha glória que se dane a sua condição de impureza. Eu determinei, é a minha glória. Por que não? E se você não pode, tá fora, acabou para você. Não. Deus não é assim, porque Deus é o Deus de encontro, Deus que se deixa afetar e é o Deus de amor. É, ele poderia, inclusive, dizer assim: ah, não celebra. Ele poderia até falar assim: então não celebra, ano que vem vocês celebram. E não é isso que ele faz. Não, Ele não. abre uma exceção, fala, não, Ele celebrem celebre numa nova data. daqui a um mês. Daqui a um mês vocês celebram. É o Deus que se deixa afetar pelo outro. E qual outro? Aquele que está em situação de vulnerabilidade. E aí tá Deus abrindo mão da assimetria de poder, porque quando Deus se deixa afetar, ele tá se colocando no encontro, ele está se colocando na posição de encontro. E a mesma coisa vai acontecer em Números 26 e Números 27 e Números 27, 36. 36. Porque é o seguinte, quem são as filhas de Zelofeade? Um grupo de 5 mulheres, no meio de várias tribos e clãs. E se você olhar, isso é legal, se você olhar para o nome delas, três dos nomes delas, a gente tem atestação de que são nomes de cidades-estados de Canaã. Na verdade, elas são uma representação de grupos externos, Uhum. grupos indígenas de Canaã que buscam acolhimento,
em Israel, ou seja, querem se tornar parte de Israel. Uhum. E essas mulheres, exatamente por serem, por essa identidade como cananeias, elas estão numa situação de vulnerabilidade em relação ao quê? À terra. E aí Deus, de novo, não opta pela sua dignidade, pela sua glória, pelo seu poder. Não, eu já decidi lá atrás, está decidido, palavra de Deus, essa é a verdade. Não, Deus se deixa afetar pela vulnerabilidade dessas mulheres e muda a sua decisão, muda a sua verdade, muda a sua lei. E aí a mesma coisa vai acontecer lá no 36, que é o grupo da tribo das filhas de Zelofeade questionam a possibilidade do quê? De ela, a tribo se tornar vulnerável diante das outras tribos Uhum. com relação à terra, que é se essas filhas de Zelofeade se casam com homens de outras tribos, a herança que era nossa, da nossa tribo, vai passar para outra tribo. E a gente vai perder posição. Ou seja, a gente vai ficar numa posição inferior. Nós estamos numa situação de vulnerabilidade por causa da mudança da lei. Deus vai lá e, de novo, se coloca junto com as pessoas vulneráveis e muda a sua lei. E esse é o modelo, aparentemente, como eu falei quando você estava comentando isso, e aí eu já não resisti e falei, o números 27 e 36 formam a moldura do que deve ser a dinâmica da nova geração, porque o censo da nova geração acontece no capítulo 26. Então, tudo o que acontece entre o 27 e o 36 está apontando para a realidade nova, sempre nova, que sempre se renova. Não é aquela geração, é sempre a próxima geração. E nessa, a moldura que nós temos é que a nossa relação com Deus e as instruções de Deus, ou seja, a lei de Deus, elas vão se adaptar para novas realidades a partir da vulnerabilidade de certos grupos diante das instruções prévias. Essa é a lógica, esse é o modelo. E se a gente pensa sobre essa lógica, esse modelo nas nossas relações com Deus e como isso deve moldar nossas relações pessoais, a lógica é os grupos vulneráveis, as pessoas vulneráveis, elas têm a palavra final. São elas. Não é quem detém a autoridade que tem a palavra final. Não é quem ocupa posição de poder que tem a palavra final. Na nossa relação com Deus, na nossa relação com as pessoas, são as pessoas vulneráveis às decisões de autoridade, são elas quem vão determinar qual é o próximo passo, como Deus vai se deixar afetar e como Deus vai se adaptar a uma nova realidade a partir da nossa vulnerabilidade. E aí a gente volta para a questão das relações de abuso. Qual é o nosso olhar? Qual é a centralidade dos nossos sentimentos? Qual é a centralidade da nossa teologia? Qual é a centralidade da igreja? Qual é a centralidade da organização institucional? Qual é a centralidade da nossa do nosso imaginário religioso com relação a Deus? É a experiência dos vulneráveis. É isso. E é isso que vai nos levar a estarmos sensíveis a relações abusivas, e é isso que vai nos levar a, diante de relações abusivas, nos colocarmos do lado certo, que é o lado daquele que sofreu, que é o lado da vítima, e não do lado do abusador, não do lado daquele que detém posições de autoridade, não do lado daqueles que têm a posição de poder, mesmo que essas pessoas sejam os representantes de Deus e da igreja, bem entre aspas aqui. Eu acho que
esse é o evangelho da justiça. E evangelho da justiça, eu gosto dessa ideia do evangelho da justiça, porque a justiça é uma boa notícia para o injustiçado Uhum, e uma má notícia para aquele que promove injustiça. Para o injustiçado, é uma mensagem de salvação. Ó, a justiça vai acontecer. uhum, E é uma mensagem pro que promove injustiça, uma mensagem de juízo. Ó, a justiça vai acontecer. uhum, Então, eu acho que essa imagem que a gente está terminando, com essa lógica, essa ênfase, eu acho que é um pouco disso, essa manifestação desse evangelho de justiça. Eu queria terminar lendo um salmo, Salmo 68. Ah, o Salmo 68, no versículo 4 até o 6, diz assim: Cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens, seu nome é Senhor, exultem diante dele. E aqui há uma menção desse Deus que cavalga, esse Deus que é guerreiro, esse Deus que intervém. E aí uhum, diz o versículo 5: Pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua habitação, sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. É, essa é uma imagem que se repete muito no Antigo Testamento e a gente vai ver se repetir no Novo Testamento. No contexto das bem-aventuranças, por exemplo, isso é mais explícito. Quando a gente fala do poder de Deus nas Escrituras ah, e particularmente do reino de Deus, a manifestação do reino de Deus, especialmente no ministério de Jesus, é um Deus que faz o cego enxergar, que faz o mudo falar, que faz o oprimido pelo diabo ser liberto. É, esse é o Deus que é todo-poderoso. Um Deus que tem o poder, mas compartilha do seu poder com a sua criação. Um Deus que é amor, que é liberdade, que é encontro, como você mencionou, e que se deixa afetar pelo nosso encontro. Esse Deus que é santo, que é único, é um Deus que escolheu se relacionar conosco, se encontrar conosco, se deixar afetar por esse encontro. E é esse Deus que é o Deus que é justo e que a sua justiça está sempre em favor do injustiçado, diferente da justiça do nosso mundo. Deus é um A justiça de Deus está sempre em favor do injustiçado, porque a justiça de Deus é uma expressão do amor de Deus. Então, eu acho que a gente pode terminar aqui. Terminei até de uma maneira meio sistemática, mas problema. uhum. Ah, Caio, muito É, obrigado, mano. Muito obrigado. Você tem alguma coisa específica que você ia mencionar, não? só ia falar exatamente, a gente tem que lembrar que mesmo as imagens desse Deus poderoso e às vezes violento que a gente Uhum. encontra na Bíblia, a gente tem que colocar em contexto. Eu acho que quando a gente coloca em contexto, se resolve muita coisa. Eu acho que não resolve todos os textos, Aham. mas resolve quase tudo. A gente teria um número bem, bem menor aí de problemas, entre Uhum. aspas, né? Que é para como que essas tradições do Deus poderoso, masculino e violento estão sendo usadas no corpo literário bíblico, que não é do jeito que ele foi originalmente intencionado, por assim dizer, mas é Uhum. exatamente transformando essas tradições em tradições que funcionam para essa imagem do Deus que se deixa afetar, do Deus de amor, do Deus de cuidado com os vulneráveis e por aí vai. Então, tem que ter uma sensibilidade, às vezes, de não ler o texto e, e simplesmente pegar as imagens superficialmente, mas existe uma necessidade de trabalho aí para entender como que isso está sendo usado na tradição bíblica.
Amém. Gente, essa segunda parte ficou uma parte longa e teve coisa ainda que a gente nem falou. É, pois é. Mas a gente deixa para outra oportunidade. Muito obrigado, Caio, mais uma vez, pela sua disponibilidade para conversar com a gente. Foi muito bom esse tempo aqui. Para mim, pessoalmente, assim, no meio da conversa eu me emocionei, eu ri. Foi muito bom, foi edificante. Muito obrigado mesmo. E eu acredito que vai ser muito edificante também para os irmãos, para você que está com a gente até aí, até essa parte final. É, eu acredito que você sai não só mais preparado ou mais preparada para identificar e agir numa situação de uma relação abusiva, pelo menos uma possível relação abusiva, mas também mais instigada e preparada para ler o texto bíblico e enxergar no texto bíblico um Deus que se atreve, engraçado isso, um Deus que se Uhum, atreve a nos surpreender e não levar em conta as nossas construções cristalizadas acerca dele. Um Deus que sempre vem em favor daquele que é vítima, daquele que uhum, está em situação de vulnerabilidade. Não, e a gente vai se fazer vítima para Deus vir em nosso favor. Porque isso é uma subversão absoluta, uhum, inclusive do texto bíblico e de Deus, porque Deus é aquele que sabe ele conhece o nosso coração, ele é aquele que tem a capacidade de sondar os nossos corações. uhum, Mas é aquele que vem de fato em favor daquele que está em situação de vulnerabilidade e vem cuidar e vem manifestar a sua salvação. E é esse Deus que a gente crê, que a gente adora, que a gente serve, e que isso também molde as nossas relações, as nossas posturas, a nossa institucionalidade, enfim. Gente, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Eu não sei quando a gente vai ter outra live, outra conversa, mas enfim, um abraço e até mais. Valeu, boa noite.